que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a Deus e a sua revelação. Então, esse sistema mundano, ele ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo, né? Então, na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas da imoralidade, das filosofias, psicologia, né, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, né, sistemas econômicos, diversões, comunicações de massa, esportes, agricultura. Então, em todos os setores da vida humana, ele está presente em todos eles e ele muda esse sistema, né? Em todos esses setores, o que era para fazer segundo a palavra de Deus. Então ele instiga, Satanás instiga e orienta a fazer diferente do que é o desejo de Deus, do que é a vontade de Deus. Como é isso? Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres humanos nasciturnos, né? Quando os médicos então incentivam, por exemplo, aborto, né? A medicina pode ser usada pelo diabo para coisas que vão destruir a vida. Parece coisa boa, mas não é. Por exemplo, nós podemos ver aí na agricultura, para produzir o que? Drogas, né? Destruidoras da vida, tais como o que? Álcool, né? Tais como narcóticos, que viciam, né? Então, a agricultura, as pessoas podem plantar, por exemplo, coisa de comer, tudo bem. Mas também as pessoas podem plantar coisas que vão causar danos à sociedade e à vida humana. Então, visando aí bem financeiro. Também na educação. E no Brasil ensina, e para muitos lugares, né? Alguns lugares dos Estados Unidos foi até proibido, por exemplo, essa teoria da evolução. É contrária à Bíblia. E é apenas uma teoria. Nunca foi provado nada. O próprio cientista diz que nunca teve certeza de nada. É uma teoria, não é uma certeza. Mas é ensinada aí à torta e à direita por todos os colégios. Nossas crianças estão aprendendo isso, né? E isso é contrário à palavra de Deus. Então, na educação, muita coisa é ensinada na educação que está contrária à palavra de Deus, né? Materialismo, humanismo. Nós podemos ver também nos meios de comunicação, por exemplo, então, do mundanismo. Que exemplo? Essas comunicações em massa, o quê? Que vêm para destruir os padrões divinos de conduta. Você pode ver nas novelas, né? Incentivando. Você não vai ver uma novela condenando aí o homossexualismo, a prostituição, o adultério. Pelo contrário, incentiva. Coloca atores famosos, né? Para convencer aqueles que estão assistindo a pecarem do mesmo jeito. Lesbianismo e tudo mais estão aí, direto nas TVs, nos programas, nos filmes, né, nas novelas e tudo mais. Incentivando o quê? O pecado. Tem até TV aí que diz que é evangélica passando novela, uma pornografia terrível, uma exaltação de Satanás terrível, né? Então temos que tomar todo cuidado com isso, porque esse mundanismo está presente em toda parte. Então os crentes devem estar aí conscientes de que por trás de todos esses empreendimentos meramente humanos há um espírito, força ou poder maligno que atua aí contra Deus e a sua palavra. Em alguns casos essa ação então maligna é menos intensa, em outros casos é mais. Finalmente o mundo também inclui então todos os sistemas religiosos originados pelo homem, bem como todas as organizações e igrejas mundanas ou igrejas mornas. Tudo isso incentivado, dirigido por Satanás. Satanás então é chamado aí como o Deus do presente sistema mundano. Você pode ver Mateus 4:10, ver João 12:31, 14:30, 16:11. Pode ver 2 Coríntios 4:4, 5:19. Então é chamado Deus deste século, né? Ele o controla juntamente em uma hoste de espíritos malignos, seus subordinados, que são os demônios.
Satanás, então, tem um mundo organizado em sistemas políticos, culturais, econômicos, religiosos, que são aí inatamente hostis a Deus e também hostis a seu povo, e que se recusam, então, a submeter-se à sua verdade, a qual revelar a iniquidade do mundo. Então, esse sistema mundano está atrelado à iniquidade que há no mundo, e ela evita, então, a palavra de Deus e faz tudo para acabar com a palavra de Deus, para destruir o povo de Deus, para que não seja revelado, então, a sua iniquidade, o seu pecado, a sua maneira falsa de viver. O mundo, então, e a igreja verdadeira são dois grupos distintos do mundo. E são dois povos diferentes. Existe o povo mundano e existe o povo de Deus. O mundo está sob o domínio, então, de Satanás, e a igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso o crente deve, então, separar-se do mundo. Então não é sair da terra, mas é sair do meio do pecado. É evitar fazer parte daqueles que andam em pecado, que vivem em pecado. De conformar-se com o pecado, de apoiar este pecado. Então o crente é separado disso. Então no mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem, né? Não estamos aqui para sempre. Se viver muito, aí vamos pôr que vive 100 anos, até aí os 120, viveu muito. Mas a eternidade, isso aí não é nem um pinguinho, nem um pontinho na eternidade. Nós temos que viver, que nós temos uma vida eterna para viver com Deus. E aqui é passageiro, acaba rápido. Então os crentes não devem pertencer ao mundo, nem se conformar com o mundo, não amar o mundo. Os crentes devem vencer o mundo e ser libertos, então, do mundo, e odiar a iniquidade do mundo, morrer para o mundo. Esta é a palavra certa, né? Está morto para o mundo, para o pecado, separado disso, né? Então ame as pessoas. Você não precisa pegar AIDS para pregar para o aidético. Você não precisa ficar bêbado para pregar para um bêbado. Então veja bem, tem muita gente fazendo isso, pensando que para pregar lá para os drogados ele também tem que se drogar, né? Mas não é isso não. Então não participe dos pecados alheios. Também dentro dessa palavra mundo, nós podemos amar aí o mundo, a natureza, né, que é muito bonita, participar, cuidar da natureza, achar a natureza bonita, tudo. Não aquele amor exagerado que vira idolatria, a ecolatria, como nós vimos na lição passada, para evitar os exageros. Tomar cuidado com isso. Então, de acordo com 1 João 2,16, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus. Primeiro, a concupiscência da carne, então, que inclui aí os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. A concupiscência dos olhos, que se refere então à cobiça e o desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso, né? Para o prazer de olhar para o pecado, para o adultério, né? Para o sexo entre as mulheres, com mulher, homem com homem. Então aquele prazer que a pessoa tem às vezes de ficar na janela olhando pelo binóculo, as pessoas tirar roupa e todas essas coisas, assistir filme pornográfico, tudo isso está incluído aí. Essa concupiscência dos olhos, esse prazer de ver o pecado. Isso inclui o desejo de divertir-se contemplando então pornografia, violência, impiedade, imoralidade no teatro, na televisão, no cinema, né? Nos meios aí de comunicação, nos meios diversos eletrônicos como MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, né? Está saindo por aí. Jogos eletrônicos, né? Videogames e também nos periódicos, nas revistas. Então aí esse gosto de coisas erradas, contrárias à palavra de Deus. E a soberba da vida, que significa então espírito de arrogância, orgulho e independência autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa então procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. Veja Tiago 4,16. Então o crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem aí o sistema iníquo do mundo.
Ele deve o quê? Reprovar abertamente o pecado deles, deve ser sal e luz do mundo para eles, deve amá-los e deve então procurar ganhá-los para Cristo. Da parte do mundo, o verdadeiro cristão terá tribulação, ódio, perseguição e sofrimento em geral. Satanás, usando as atrações do mundo, faz um esforço incessante para destruir a vida de Deus dentro do cristão. Então Jesus disse, olha, se fizeram isso comigo, se odiar o mundo me odiou.